como o maior dunker da história da NBA sabotou sua carreira. Seguia fazendo enterrada comum. Desde a performance lendária no concurso de 2000, passando por enterradas reversas que decidiram jogos. Até literalmente saltar sobre um pivô de 2,18 metros nas Olimpíadas. Vince Carter não era só um grande dunker. Ele foi, sem dúvidas, o maior que o basquete já viu. Mas a parte insana é que isso era apenas um lado do jogo dele. Vince atuou em 4 décadas diferentes. Esse uniforme do Raptors é loucura. Da história em bolas de 3 convertidas e ainda carregava a fama de ser um dos jogadores mais decisivos da liga. Então, como ele desenvolveu essa capacidade atlética absurda? E o que transformou em um jogador tão dominante em todos os aspectos? Para entender isso, precisamos voltar no tempo até Daytona Beach, na Flórida. Foi lá que Vince Carter, técnico de basquete, e sua esposa Michelle, professora, receberam o nascimento de Vincent Lamar Carter Jr., ou como o mundo inteiro viria a conhecê-lo, Vince Carter. Conforme crescia, o jovem Vince contava com a influência do pai e do tio Oliver Lee, um ex-jogador universitário de destaque em Marquette, que o ajudavam a moldar o caminho para se tornar um atleta de elite. Enquanto isso, sua mãe tinha outro foco para ele. Inspirado pelos conselhos da família e fascinado por ídolos aéreos como Julius Dr. J. Irving, Vince Carter começou a perseguir o verdadeiro objetivo. Abençoado com uma impulsão absurda, Vince Carter estava prestes a conquistar algo simplesmente inimaginável. Mas, embora fosse um adolescente com um talento atlético fora do comum, havia outro detalhe que moldou sua trajetória para se tornar um dos maiores dunkers de todos os tempos. Enquanto a maioria dos jovens que sonhavam com a NBA passavam horas estudando o jogo dos seus ídolos, Carter fazia algo diferente. Em vez de assistir a jogos de playoffs ou confrontos decisivos, ele focava em um evento que acontecia apenas uma vez por temporada, o concurso de enterradas de NBA. Uma visão rara do basquete que viria à tona em 1995 no Aquela visão rara? American Dunk Contest. Naquela noite, o garoto da Flórida teria a primeira chance de mostrar ao mundo o quão espetacular ele era. Vai dormir, viado. Sunshine State mighty happy and mighty proud. Wow. Oh, wow. You know, they compared to Michael Jordan, and you know what? That certainly looked Jordan-esque. That was very air-like. E claro, Carter levou o título do torneio. Mas curiosamente não foi a capacidade de enterrar que levou sua equipe do Colégio Mainland ao título estadual naquele mesmo ano. Nem o que o fez ser eleito o Mr. Basketball da Flórida. O segredo estava em outra coisa. Graças ao seu tio, que sempre marcava presença nos jogos para provocar e jogar pressão das arquibancadas, Carter aprendeu a ser muito mais do que apenas um dunker. Ele podia atacar a cesta com força, mas também era capaz de desmontar qualquer defesa, encontrando espaços para ele ou para os companheiros. Esse talento chamou a atenção de um nome lendário. O MJ aí. Dean Smith, o mesmo que havia treinado Michael Jordan na Universidade da Carolina do Norte. E seria justamente lá, em UNC, que a trajetória universitária de Vince Carter começaria a tomar um rumo mais UNC. Enquanto Vince Carter, já apelidado de metade homem, metade incrível, ainda lutava para se adaptar ao seu papel secundário ao lado do também calouro Antoine Jamison, a situação não era fácil. Jamison, que já em seu primeiro ano em Carolina foi eleito para o time All-ACC, era o centro do plano do jogo de Dean Smith. E Vince, por mais talentoso que fosse, acabava tendo que viver à sombra do companheiro. Somando a isso, havia pressão externa. Amigos, familiares e torcedores não entendiam como alguém com a capacidade de Carter, capaz de realizar enterradas de outro planeta, não recebia mais protagonismo. Essa cobrança começou a afetar Vince. Outra coisa que ninguém conseguia entender é como você assiste esse vídeo sem deixar um like, pô. Como é que você assiste aqui do Camisa 30 sem deixar o like pra dar aquela moral? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, rumo a 60 mil inscritos até o final do ano e eu conto com a ajuda de vocês. E ó, aperta também no botão hypar quando você deixar o like, porque ajuda demais na divulgação desse vídeo para os amantes do basquete, beleza? Sem mais enrolação, vamos ver a história do Vince Carter. Vambora, meu querido. Percebendo o quanto o parceiro estava sofrendo, tomou uma atitude. Os dois passaram todo o verão entre o primeiro e segundo ano treinando juntos no campo da UNC. Recusaram-se a voltar junto, pra casa, Bacetinho. deixando de lado Beijo, meu férias querido. e descanso para se dedicarem a algo maior, a construção da grandeza. A questão era, depois da forma como o técnico Dean Smith havia utilizado Carter na temporada de estreia, será que Vince teria a chance de tentar preencher os sapatos gigantes que Michael Jordan havia deixado em Carolina? Ou sua segunda temporada marcaria o fim dessa possibilidade? Dean Smith, depois de passar um ano moldando aquele calouro promissor para o jogador que ele precisava ser, finalmente soltou as rédeas de Vince Carter. E o resultado foi imediato. Seus minutos em quadra praticamente dobraram na temporada 96-97. E Carter respondeu com enterradas insanas, domínio em quadra e vitórias importantes para North Carolina. Graças ao talento dos seus alas, com médias próximas de 16 pontos por jogo, a UNC conseguiu algo gigantesco, chegar ao Final Four do torneio da NCAA. Um feito impressionante que só reforçava as comparações de Vince Carter com um certo ex-jogador lendário de Carolina do Norte, Michael Jordan. O tal, e o melhor
isso era só o começo. No ano seguinte, em sua temporada júnior, Vince levou Carolina a mais uma Final Four. Sua ascensão era inevitável, e os olheiros da NBA já o viam como uma estrela em potencial. Não demorou para que o Toronto Raptors o procurasse, informando que planejavam escolhê-lo com a 4ª escolha do draft de 1998. Olha a moral do homem. Carter decidiu abrir mão do último ano universitário e se declarar para o draft. With the 4th pick in the 1998 NBA draft. A pergunta que fica é, o jogador que ignora o último ano da faculdade, ele eventualmente se forma quando se aposenta como jogador de basquete ou ele se literalmente só... É isso? The Toronto Raptors select Antoine Jameson from the University of North Carolina. With the 5th pick in the 1998 NBA draft, the Golden State Warriors select Vince Carter from the University of North Carolina. Ué, And as soon as I get up on the stage, I shook David Stern's hand, and he said, "Hold up, man, it's about to be a trade." I'm like, "Damn, so I get traded already? We already 5 picks in." Toronto has traded the rights to Antoine Jameson to Golden State for the rights to Vince Carter plus cash consideration. olha a Mas troca. surge a pergunta, se o Raptors já tinha interesse em Carter, por que eles aceitaram a troca? A explicação era simples. Toronto havia entrado na NBA como uma franquia de expansão em 95 e ainda enfrentava sérias dificuldades financeiras. O time sequer tinha seu próprio centro de treinamentos, sendo obrigado a usar a estrutura de um campus universitário. O dinheiro vindo da troca com o Golden State Warriors foi usado justamente para construir a primeira instalação oficial de treinos da equipe. Ou seja, Vince Carter já estava salvando a franquia canadense antes mesmo de pisar em solo canadense. Absurda essa E a maré de jogada, boas hein? notícias para ele só estava começando. Mas a grande questão era, será que Vince Carter realmente teria sucesso na NBA ou seria apenas um espetáculo aéreo escolhido pelo Raptors apenas para vender ingressos? Um detalhe importante é que o primo de Vince, Tracy McGrady, já havia sido draftado pelo Raptors um ano antes. Os dois se tornaram inseparáveis, criando uma conexão dentro e fora de quadra. Olha o tal do Logo em sua T-Mac primeira aí. temporada, Carter impressionou. Com média de 18 pontos, 6 rebotes, 3 assistências e 1,5 toco por jogo, foi eleito quase por unanimidade o Rookie of the Year de 1999. E na sua segunda temporada, o salto foi absurdo. 26 pontos, 6 rebotes e 4 assistências de média, o que lhe garantiu a primeira convocação para o All-Star Game. Se o mundo ainda não conhecia Vince Carter, isso mudou completamente no concurso de enterradas de 2000. Ele começou a noite com um 360 windmill que deixou até Shaquille O'Neal boquiaberto. Depois, com o passe do primo McGrady, fez uma enterrada que rendeu nota máxima novamente. Foi aí que ele soltou a frase que entraria para a história: "It's over." Mas ainda havia mais. Vince Carter cravou a bola enfiando o cotovelo inteiro dentro do aro. Um momento icônico que até Tá hoje é lembrado maluco, como uma das olha maiores, isso. se não a maior, apresentação da história do Dunk Contest. E o mais impressionante, aquilo não era só show de All-Star. Carter fazia enterradas ainda mais violentas e espetaculares nos jogos de temporada regular, superando o que muitos jogadores conseguiam fazer no próprio concurso de enterradas. Não demorou muito para Vince Carter ganhar o apelido de metade homem, metade incrível, e rapidamente Absurdo. se tornar para muitos o jogador mais popular da NBA. Mas Vince não era apenas um dunker atlético. Não, senhor. Ele também tinha um arremesso suave, e em 2000 chegou a acertar mais de 40% das bolas de 3 pontos. Ainda Forte demais, hein? seus chutes certeiros ficavam ofuscados pelas infiltrações explosivas e pelas enterradas que faziam o aro tremer. Ao lado do primo Tracy McGrady, Carter formava uma das duplas mais dinâmicas e promissoras da liga. Os dois levaram o Toronto Raptors à primeira classificação para os playoffs na história da franquia. Porém, a realidade dos mata-matas foi um choque. Carter teve apenas 30% de aproveitamento dos arremessos. McGrady não foi muito melhor, com 38%, e o Raptors foi varrido pelo New York Knicks. As decepções não pararam por aí. Após aquela temporada, McGrady decidiu que não queria mais viver à sombra do primo. Ele queria ser protagonista em seu próprio time. E naquele verão, voltou para a Flórida para se juntar a Grant Hill no Orlando Magic. Mas Carter não teve tempo para lamentar. Jogando as Olimpíadas de Sydney em 2000, ele protagonizou talvez o maior lance de sua carreira e um dos mais icônicos da história do basquete. Contra a França, Vince roubou a bola e partiu em velocidade para a cesta. À sua frente estava Frederick Weiss, um pivô de 2,18 metros. Só que Carter tinha outros planos. Ele simplesmente saltou por cima do gigante e cravou uma bola com tanta força que parecia fazer a Torre Eiffel tremer. Uma enterrada tão absurda que ficou marcada como a Tá Dunk maluco, da olha Os isso. Estados Unidos levaram o ouro olímpico, com Carter sendo o maior pontuador do time e de forma disparada. Ele encerrava assim uma temporada perfeita. Campeão do Dunk Contest, All-Star, eleito para o terceiro time ao NBA e mais do que nunca, cotado para ser o próximo rosto da liga. Com Michael Jordan aposentado, a NBA buscava um sucessor. Grant Hill era o candidato mais maduro. Isso daí é um negócio que eu fico me questionando, cara. Quando LeBron James e Stephen Curry se aposentarem, quais serão os rostos da liga, né? Aqui eu tô falando de um mix
de qualidade, popularidade e de carisma, né? Nós temos diversos jogadores com uma técnica, um nível técnico muito bom, muito elevado, mas em um falta carisma, no outro falta popularidade. Enfim, né? Eu acho que esse é um problema que a NBA vai enfrentar aí durante os próximos anos, cara. Mas as lesões o derrubaram. Kobe Bryant ainda era considerado Hashimura Zion. E no ano de 2000, Aí é tudo foda. indicava Salve, que Vince Andrew. Carter Bom seria dia, o meu novo querido. rosto da NBA e seu próximo grande astro. Em 2001, Salve, Vince Christian Carter do parecia estar Brasil. no caminho Bom dia. certo para se tornar o rosto definitivo da NBA. Ele teve média de 27,6 pontos por jogo, foi eleito titular do All-Star Game e recebeu mais votos do que qualquer outro jogador da liga. A Vincenity estava em seu auge. Carter havia se tornado o Air Canada, o ídolo número 1 em um país que até então só respirava hockey. Mais uma vez, ele manteve a consistência, mais de 40% nas bolas de 3, além de pelo menos um roubo e um toco por jogo pelo terceiro ano consecutivo. Mesmo sem McGrady, o Raptors evoluiu ofensivamente e defensivamente. Carter foi eleito para o All-NBA Second Team e levou Toronto à sua primeira vitória em série de playoffs na história da franquia, eliminando o Knicks em uma revanche do ano anterior. Na semifinal do leste, o Raptors encarou o Philadelphia 76ers, e o duelo se transformou em um clássico. De um lado, Vince Carter, o jogador mais popular da NBA naquele momento. Do outro, Allen Iverson, o recém-eleito MVP. O resultado, uma das séries mais espetaculares de todos os tempos. No jogo 2, Iverson explodiu para 54 pontos. Nossa. Carter respondeu no jogo 3 anotando 50 pontos. No jogo 5, Iverson voltou com outro jogo de 50 pontos, mas Carter devolveu no jogo 6 com 39 pontos, forçando o jogo 7 decisivo. Mas aí veio a polêmica. No mesmo dia da partida, Vince decidiu viajar para participar da sua formatura na Universidade da Carolina do Norte. Ele pegou 2 voos no mesmo dia, e quando entrou em quadra parecia esgotado, sem a mesma energia de costume. Curiosamente, Iverson também teve uma noite ruim nos arremessos, o que manteve Toronto vivo no jogo. Com apenas 2 segundos no relógio, Philadelphia liderava por 1 ponto. O Raptors tinha a posse de bola e a chance da vitória histórica. Del Curry fez o passe para Carter, que deu um pump fake perfeito e conseguiu um dos arremessos mais limpos que alguém poderia pedir em um jogo 7. Mas a bola não caiu, Toronto perdeu e nascia a narrativa de que Vince Carter não era clutch. Na verdade, todo grande jogador tem tropeços no início da carreira, e os torcedores do Raptors ainda estava cheio de esperança, apaixonado pelo jovem astro de apenas 24 anos. O problema é que Carter já não parecia sentir o mesmo pela franquia. Se amasse de verdade, teria treinado mais, teria jogado mais duro. Na temporada... Ei, isso? Farpas, camisa 30. Cadê a imparcialidade? Na temporada de 2002, Vince Carter ainda era um All-Star, ainda fazia enterradas espetaculares e colecionava lances de encher os olhos. Mas olhando de perto, seus números caíram em todas as estatísticas. E havia sempre aquela sensação de que o basquete tinha virado apenas um trabalho para ele. Carter parecia jogar mais pelos próprios números do que pelo time, sem esforço defensivo e sem a mesma paixão que o consagrou. Por não treinar como deveria, começou a conviver com pequenas lesões ao longo da temporada, o que acabou o tirando dos playoffs. Curiosamente, o Raptors jogou de forma mais coletiva sem ele, e chegou perto de avançar a segunda rodada, perdendo o jogo decisivo para o Detroit Pistons por apenas 3 pontos. Na temporada seguinte, após passar por uma cirurgia, Carter conseguiu atuar em apenas 43 jogos em 2003, com média de 20 pontos por jogo, 7 a menos do que 2 anos antes. Toronto virou um dos piores times da liga. Ainda assim, Carter continuava extremamente popular, tanto que foi eleito novamente titular do All-Star Game. E foi nesse evento que viveu o momento mais marcante da temporada. Em respeito a Michael Jordan, que estava em sua temporada de despedida, Carter cedeu sua vaga de titular para o maior de todos. Já em 2004, a torcida do Raptors esperava o retorno de Vince Carter dominante de 2001. Mas ele entregou apenas 22 pontos de média, com 41% de aproveitamento nos arremessos, bem abaixo do esperado. O resultado, mais uma temporada sem playoffs, a segunda seguida. Diante disso, a franquia sabia que algo precisava mudar. Foi então que trouxeram um novo gerente geral e um novo treinador, Sam Mitchell. Antes da temporada de 2005, a nova diretoria do Raptors deixou claro: estavam construindo para o futuro e não se importavam com o sucesso imediato ou vaga nos playoffs. O problema, Vince Carter tinha 27 anos, estava no auge da carreira e odiou essa decisão. Então ele não apenas pediu uma troca, Vince simplesmente deixou de jogar como um profissional. Um dos maiores astros de NBA parecia estar sabotando o próprio time. E que é isso? Era como se estivesse jogando contra crianças de escola, sem esforço algum. Depois de 20 jogos sofríveis, Toronto decidiu se livrar dele e recebeu quase nada em troca. Só que, assim que chegou ao New Jersey Nets, Carter renasceu. Seus números saltaram de 16 pontos com 41% de aproveitamento para quase 28 pontos por jogo, acertando 46% e contribuindo em todas as áreas: rebotes, assistências, defesa, infiltrações. Tudo voltou. Logo após a troca, Carter admitiu: eu não me esforçava em Toronto, eu tinha talento, fiquei mimado, achava que não precisava trabalhar. Agora com as lesões, preciso me dedicar mais, estou com fome de vencer de novo. Caralho, mané. Não dá pra criticar, né? Não dá pra criticar.
Quando tu fica muito confortável, é a hora que tu senta em cima do pudim e tu só quer relaxar. Os fãs do Raptors foi como uma traição. Eles o apoiaram por anos, fizeram campanhas para mantê-lo no time e gritavam contra a diretoria para que o não trocasse. E no fim, Carter cuspiu no prato que comeu, deixando para trás a franquia que ele mesmo ajudou a colocar no mapa. Resultado, o homem que praticamente criou o basquete no Canadá virou o maior inimigo da cidade. Toda vez que voltava a Toronto, era recebido com vaias ensurdecedoras, comparáveis apenas às de LeBron em Cleveland em 2011 e Kevin Durant em OKC em 2017. Além disso, o lampejo de inspiração de Vince não durou muito. Foi só naquela primeira meia temporada após a troca. Depois, ele voltou aos velhos hábitos. Ainda entregava momentos brilhantes, justificando o apelido de metade homem, metade incrível, mas também irritava os torcedores com sua preguiça, descuidado na defesa e arremessos desperdiçados nos playoffs. Em 4 anos e meio com o Nets, manteve médias impressionantes de 23,6 pontos, 5,8 rebotes e 4,8 assistências. Mas apesar dos números, a sensação era de frustração, porque todos esperavam muito mais. Durante sua passagem, o time acumulou mais derrotas do que vitórias na temporada regular, mesmo contando com Carter, Jason Kidd e Richard Jefferson no auge. Nos playoffs, o máximo que conseguiram foram 2 séries vencidas na primeira rodada, em 2006 e 2007. Já em tá 2000 no e Nets, 2009, né? Fazer o ficaram quê? fora da pós-temporada. Em 2010, o Nets finalmente trocou o já veterano Carter, de 32 anos, para o Orlando Magic. Foi lá que surgiram os primeiros sinais claros de envelhecimento e de uma queda acentuada no desempenho. No ano seguinte, acabou enviando para o Phoenix Suns, que não quis renovar seu contrato. Charles Barkley ironizou, chamando-o de meio homem meia temporada, enquanto Bill Simmons foi ainda mais duro, dizendo que Caralho, Charles Barkley também, né, mano? Linguinha afiada, mano. Carter era meio homem, meio incrivelmente acabado. A partir Nossa. daí, Vince percebeu que precisava mudar. Fez uma virada completa na carreira, abandonando o estilo ineficaz de jogadas isoladas e se transformando em uma peça integrada ao coletivo. Passou a ser um veterano versátil, entendendo os detalhes do jogo. Mais uma vez o Memphis Grizzlies servindo de asilo para jogadores aposentados, hein, cara? Meu amigo do céu, essa franquia para a qual eu torço continua foi e continuará sendo uma piada, mano. Impressionante. Trabalhando duro e sendo um companheiro exemplar. Suas enterradas poéticas e explosivas ficaram mais raras, mas ele começou a arremessar mais de fora, criar para os colegas e se movimentar sem a bola. Enfim, passou a fazer as pequenas coisas que deveria ter feito já na era Vince. Não era apenas um envelhecimento. Carter finalmente amadureceu. Em 2014, aos 37 anos, o Toronto Raptors fez as pazes com ele, exibindo seus melhores momentos e agradecendo sua passagem pelo time. Muitos vaiaram no início, mas logo os aplausos tomaram conta. E Vince, emocionado, chorou e mandou beijos para a torcida. Em 2016, jogando pelo Memphis, foi eleito o melhor companheiro da equipe da NBA. Até sua aposentadoria em 2020, tornou-se um grande mentor para os mais jovens. Vince Carter nunca foi decisivo em jogos grandes, não conquistou um MVP e nunca esteve perto de um título. Seu único avanço até as finais de conferência foi com Orlando, sendo apenas o 4º melhor jogador da equipe. Ele foi um dos talentos mais incríveis de sua geração, mas sua carreira acabou marcada por questionamentos. E se tivesse levado o basquete mais a sério? E se tivesse continuado ao lado de Tracy McGrady em Toronto? Mesmo assim, Carter deixou marcas únicas. Foi o único jogador da história da NBA até agora a atuar por 22 temporadas e o único a jogar em 4 décadas diferentes. Só Kareem Abdul-Jabbar e Robert Parrish disputaram mais jogos do que ele. Está no top 10 de bolas de 3 convertidas e integra o seleto grupo de 27 atletas que ultrapassaram a marca de 25 mil pontos. Mas nada disso é o que vamos lembrar dele. O que ficará para sempre é a sua condição de maior dunker da história do basquete. Não Jordan, não LeBron, não Giannis. Vince Carter foi o melhor dunker que o jogo já viu. E mais, foi o grande responsável por transformar o Canadá na segunda nação mais representada na NBA, atrás apenas dos Estados Unidos. Absurdo, só tem 2 nações? Quer dizer, né? Em questão de franquia, só existem duas nações. Atletas e um monte. Mas aí é o que eu te falo, né, mano? Isso aqui mostra que não basta você ter talento e dedicação, você também precisa fazer ótimas escolhas, né? Porque senão tu literalmente vai de ralo, mané. Belo vídeo do Camisa 30, tá? Belo vídeo, mano. Pra quem não conhecia, né, a história do Vince Carter, a cara do 2K26. Quer dizer, a cara do 2K26 é o SGA, tô panguando. Mas é uma das caras do 2K26. Esse é o homem, né? Virou o Neymário. Foda, mano.